Boa noite, gente! Está no ar mais um Felipe News. Tô achando que esse celular vai cair qualquer hora. Vamos começar mais uma live hoje, dando continuidade a estudo desse livro sensacional, que é Como Superar Seus Limites Internos. Hello, Miguel! Gladson, Zin, Sandra Maria, Campolina. Enquanto o pessoal vai entrando, vou fazer minha oração para que a mensagem chegue a quem precisa chegar, toque a quem precisa tocar e principalmente transforme quem precisa ser transformado, né? Então vamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai-nos de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Menino Jesus, nos abençoe. Ai, ai, passei a maquininha na barba, ó, top. Vocês estão todos bem, né? Assim espero. Então é o seguinte, gente. Para a gente poder começar a live, para que a aula seja bem proveitosa, para que aquilo que esteja sendo ensinado e vocês tenham o máximo possível de movimento na vida de vocês. Então vamos lembrar aí dos 3 P's, né? Ter presença, evitar distrações, evitar a gente ficar somente de corpo presente aqui, mas a mente em outro lugar. Vamos ter postura, então uma postura de quem quer aprender sentado, coluna ereta, sem ficar, sabe que a posição, igual quando eu ficava assistindo aula, pois é, não fica assim não. Tenham postura para poder aprender e principalmente tudo aquilo que vocês aprenderem aqui, coloquem em prática, né? Porque é através da prática que o nosso cérebro tende a memorizar ainda mais o que está sendo aprendido. Beleza? Então hoje a gente vai dar continuidade ao livro Como Superar Seus Limites Internos, e hoje, em especial, a gente vai se tornar um profissional. Olha que bacana, porque até então nós somos realmente amadores em muitas questões da nossa vida, né? Então a gente tem que entender e aprender a nos tornarmos profissional. Então, olha para você ver que bacana, até esqueci de comentar, né? Ou nem lembro se eu não comentei. Tem o livro que a gente está estudando, que é este. Depois tem o segundo livro, estou tentando achar o outro aqui, ó. Depois tem o segundo livro, que é, olha para você ver, tem um livro mostrando como se torna um profissional, um livro só para esse tema. E aí eu até comprei o livro original, que o livro original do Steven Pressfield chama-se A Guerra da Arte. Então eu já me dediquei aos 3 livros para a gente poder estar, para eu poder estar ensinando para vocês, né? Assisti algumas palestras, assisti alguns
algumas mini aulas até da Lúcia Helena Galvão. Então, por que eu estou falando isso? Porque se tornar um profissional é algo muito difícil de se fazer. Se fosse fácil, todo mundo faria, né? E a força que a resistência tem, ela vem do nosso medo. Então, a gente achar que vai dominá-la é algo difícil. Dominar não é superar, né? Tem gente que fala assim, eu superei o medo. A gente não supera o medo, a gente domina o medo. E se a gente não dominar dia após dia, o medo, ele acaba nos dominando. Porque o medo, nada mais, nada menos, ele é uma força da natureza, né? Ele vem embutido em todo ser humano. Não sei se vocês lembram, alguns tempos atrás, principalmente na época da Copa, se não me engano, estava se falando muito dos vômitos que o Messi tinha dentro de campo, né? Então o pessoal falava, olha, antes do jogo tá lá o Messi chamando o Juca. O que era aquilo ali? Era o medo. Era o medo gritando para ele. E o Messi precisava, de toda forma, superar e vencer esse medo. Então o medo, ele faz parte da natureza humana e a gente precisa de aceitar isso. Mas a resistência, ela é safadinha. Ela é esperta demais para se demonstrar na forma do medo. Ela sabe que se demonstrar na forma do medo, isso é perigoso para ela. E ela é ardilosa. Sabe por quê? Porque se o medo, se a resistência se revela através do medo, ela faz com que a gente tenha até vergonha de trabalhar. Eu não fiz porque eu tinha medo de crescer. Olha para você ver que vergonhoso é para todos nós. Você falar assim, nossa, por que você não fez isso? Porque eu tenho medo de ficar bonito. Pode ser, isso acontece. Às vezes uma pessoa passou por alguma situação de abuso e ela não consegue, por exemplo, ficar magra ou se cuidar mais porque ela tem medo de ficar bonita. Porque inconscientemente ficar bonita ela vai associar ao abuso novamente. E aí o que a pessoa faz? Na verdade, ela não faz. Ela vai ficar a todo momento, né, o medo, a resistência, ela vai ficar a todo momento criando situações racionais para justificar a pessoa não fazer determinada ação ou não promover tal vocação na vida. Então, em vez do medo se demonstrar, né, ela aparece em forma de justificativas, de racionalizações, muitas vezes, e muitas vezes, totalmente plausíveis e racionais, para fazer você não fazer o que precisa fazer. E é interessante que é exatamente disso. As desculpas, realmente elas fazem sentido para a gente. A resistência, ela vai usar, sei lá, a sua esposa que está no 8º mês de gravidez para justificar que você não pode trabalhar tanto, por exemplo, em determinado projeto. A resistência, ela vai falar que está chovendo demais e você acabou de se recuperar de um resfriado e por isso você não pode ir na academia. A resistência, ela vai usar aí do cenário econômico nacional ou até mundial para fazer com que você não economize, para que você não invista em determinadas ações, por exemplo. A resistência fica a todo momento usando todo tipo de justificativa para racionalizar, né, a sua ação e te fazer impedir de progredir ou avançar 1 centímetro que quer na sua vida.
É assim que a resistência usa o medo, de forma racional. Porque, de novo, já pensou se no final disso tudo a gente falasse que simplesmente que tinha medo? Se você falar que tem medo de alguma coisa, para um adulto, às vezes pode se soar bastante estranho. Não é verdade? Então pense, por exemplo, pelo menos quando eu fui fazer esse exercício, não me veio coisas boas. Mas as pessoas que mais têm uma vida sem problemas, vamos falar sem problemas, a maioria das pessoas que tem uma vida mais estável, com menos dificuldades, com mais tempo de sobra, essas pessoas são as pessoas que mais fazem trabalhos notáveis. Os meus pensamentos dizem, as minhas respostas dizem totalmente o contrário, né? Tanto que tem a frase cabeça vazia, casa do diabo. Não é verdade? Então pessoas como Steve Jobs, Beethoven, Einstein, tantos outros, né, outras pessoas, outras personalidades históricas, essas pessoas, elas tiveram a vida que pedimos para Deus, para só assim realizar e se demonstrarem capazes de fazer feitos atemporais? Claro que não. Vocês sabem que não. A gente precisa de entender que nós somos adultos e temos que fazer o que precisa ser feito apesar de qualquer coisa. Como diz Capitão Nascimento, missão dada é missão cumprida. Então, o medo, ele não precisa sempre estar na nossa frente, nos imobilizando, nos atrapalhando. O medo, ele também pode estar atrás, nos empurrando e nos exigindo que a gente se movimente, mas de uma maneira mais cuidadosa, de uma maneira mais prudente. Não necessariamente o medo ele precisa nos bloquear. Então é preciso que a gente entenda que a gente precisa dominar o medo para que assim a gente tenha uma postura profissional, que é justamente isso que eu vou mostrar para vocês na aula de hoje, sobre sermos profissionais. Mas antes de falar sobre ser um profissional, a gente precisa de entender o que é ser uma pessoa amadora. Amadora me fez lembrar... Não vou falar não, vocês não vão lembrar, na 98 tinha um quadro, na rádio 98 tinha um quadro que falava, que era traduções pitorescas, aí falava termo, tipo barracão, aí o cara, repita barracão, significado, proibida passagem de cães. Tinha amador é tipo isso, né? Aquele que ama a dor. Mentira, amador é aquele que ama. A origem da palavra amador tem a ver com amor, literalmente, né? Não sei se é do grego ou se é do latim, mas a palavra amador, ela provém disso, aquele que ama. Mas geralmente a gente sempre associa, né, que a palavra amador, ela vem em geral nos dar a ideia de pessoa que faz algo por amor e o profissional faz algo pelo dinheiro. E o livro, ele nos demonstra totalmente o contrário, como que essa ideia é totalmente deturpada. E ao aprender sobre essa terminologia do que é um amador e o que é um profissional, eu falei assim, poxa, é verdade. Um amador, ele não faz aquilo que faz porque ele ama o que faz. Um amador, ele faz o que faz porque ele é uma pessoa que não tem a responsabilidade, ele não tem a seriedade, ele não tem o compromisso com aquilo que ele está fazendo, e assim
ele adquirir competências que faça com que ele vença a resistência. Uma pessoa amadora, ela leva a sua vocação, o seu dom, o seu talento, muito mais como um hobby, como um passatempo, como uma brincadeira, como uma coisa secundária. Um amador, ele não terá força de vontade, ele não terá garra, entusiasmo, ele não vai ter fibra para poder vencer a resistência. Por quê? Porque aquilo ali não é a primeira opção para ele, é a segunda. Um amador, ele tem paixão, mas ele não chega a ter amor por aquilo que ele está fazendo. Pensa em você ao realizar algum hobby. É bom, te dá prazer naquilo ali, mas a gente não tem que realizar as tarefas somente pelo prazer que elas nos proporcionam. A recompensa do amador está muito em viver do que é do passado, do que foi do passado, aliás, ou do que está no futuro, para que ele nunca precise viver no presente e ter um comportamento diferente. Então, um amador, ele faz milhões de planos, cria milhões de coisas, e no final ele fala assim: amanhã eu começo. O amador, ele entrega o seu poder para agir, o seu poder de fazer, o seu poder de realizar para os outros. Ele ainda, quando vai fazer alguma coisa, ele fica pedindo permissão. Como assim, gente? Para você realizar o seu trabalho, você tem que pedir permissão? Já ouviu a expressão dormir no ponto? Pois é. O amador, ele dorme no ponto. A única força que pode salvar o amador é a consciência. Ou melhor, a consciência não. A autoconsciência é a única força que pode salvar o amador. Mas se o amador adquirir tal consciência ou autoconsciência, ele sabe que vai ser obrigado a tomar uma atitude, uma postura e mudar aquela situação. Então, por isso que o amador, ele prefere dormir no ponto. Ele prefere fingir de bobo, fingir que nada está acontecendo. O amador evita se tornar quem realmente é, porque ele teme que as pessoas vão julgar ele pela nova postura. Ah, fala sério. Vamos ser realmente muito sinceros aqui. As pessoas estão se lixando para você. Verdade seja dita. As pessoas não... a maioria delas, vou falar que são todas, não, mas a maioria das pessoas, ela só finge gostar de você para que você possa pertencer a um grupo, mas não para pertencer a um grupo porque esse grupo é bacana, porque esse grupo é acolhedor, porque esse grupo ele é unido por vínculos. A maioria das pessoas, elas fingem gostar de você para que você continue naquele grupo, validando aquele monte de pessoa infeliz, aquele monte de pessoa preguiçosa, incapaz, porque eles sabem que se você mudar, porque se você ter a autoconsciência para começar a agir, a começar a ir atrás dos seus sonhos, não é que eles vão te julgar por isso, não. É porque você vai estar julgando na cara deles que é capaz de fazer algo muito maior e que ao qual o grupo, aquela tribo, aquelas pessoas estavam te impedindo de fazer. E elas não querem que alguém jogue na cara delas que elas têm que fazer diferente. Ninguém quer. Nós não encontremos uma pessoa
que fez algo importante na história que tivesse uma postura amadora. Não existe, não existe. Não existe alguém que fez algo relevante na vida ou para a vida de alguém, ou até para a humanidade, fazendo aquela vocação, usando aquele talento somente de vez em quando. Não existe. Já pensou se Thomas Edison falasse assim: nossa, tenho nada para fazer, já sei, deixa eu ali arrumar um jeito de criar a lâmpada? Poxa. Ou se Steve Jobs falasse assim: olha, cansei de jogar videogame, deixa eu ir lá criar o iPhone. Não foi assim, gente. Mas não foi mesmo. As pessoas mais notáveis, as pessoas mais memoráveis, pode ser sei lá, qualquer tipo de personalidade, um grande político, um guerreiro, um jogador, todos fizeram algo que vale a pena ser feito e contado pela história quando eles se dedicaram, quando eles dedicaram a própria vida naquela realização. As coisas mais bonitas, as coisas mais extraordinárias já criadas e feitas pelo ser humano, desde, sei lá, um livro, uma música, uma escultura, qualquer coisa. Todas elas foram realizadas por pessoas que superaram a resistência e por pessoas que tiveram um comportamento profissional. Enquanto você não entender que você precisa de ter esse tipo de comportamento e esse tipo de atitude, muita coisa na sua vida não vai mudar. Você vai continuar sendo um amador, você vai continuar entregando resultados fracos, frívolos, mais ou menos, resultados medíocres, porque você não se dedicou de verdade àquilo que você estava fazendo. Esse fim de semana eu estava vendo uma palestra do Tony Robbins e ele falou um negócio que é simples, mas se você entender isso, sua vida muda. Ele falou assim: tenha um caso de amor com a verdade. Tenha um caso de amor com a verdade. O que ele está querendo dizer com isso? Que a gente precisa ser honesto com a gente mesmo. A gente precisa de parar de ficar arrumando desculpa para justificar o nosso fracasso. Ora, se alguém chega lá na academia e fala assim: Felipe, eu não consigo emagrecer, das duas, uma. Ou você está com algum problema fisiológico, hormonal, na tireoide, ou você tem 99% de chance de não ter feito o que precisa ser feito. Você fica se enganando, você fica terceirizando a culpa, em vez de falar assim: pois é, realmente eu falei, eu não treinei de segunda a segunda, eu não fechei a boca, eu falei e me permiti de vez em quando. É assim. Se você tem um compromisso, se você é casado com a verdade, nem um compromisso, se você é casado com a verdade, é pouco provável que a resistência consiga te ludibriar com qualquer justificativa que pareça racional naquele momento. Certa vez tem um dramaturgo, um roteirista, um escritor, não sei para que eu falei dramaturgo, que se chama, ele é um francês, chama, tá no livro, esqueci o nome do cara, gente. Mangan, é um negócio assim. Certa vez, perguntaram para esse Mangan se ele, como ele era escritor, perguntaram para ele: olha, você escreve sempre ou você escreve só quando você está inspirado? E a resposta do cara foi sensacional. Ele falou assim:
eu escrevo somente quando a inspiração vem. Felizmente, a inspiração vem todos os dias às 9 da manhã em ponto. Ou seja, é preciso fazer sua parte, filhão. É preciso ter rotina. É preciso ter compromisso com aquilo que você deseja. Senão, nada feito. Esse é o tipo de profissional. Isso é uma atitude profissional. É ter disciplina, igual a Luciana está fazendo. É ter disciplina. Ou seja, precisamos fazer a nossa parte se a gente quiser abrir as portas da inspiração, abrir as portas do sucesso e da prosperidade. Isso tudo vem para a nossa vida. Vem, mas vem. Assim como 2 e 2 é 4, é certo que vem. Mas você precisa ser 100% verdadeiro com você e ter uma atitude profissional para que isso aconteça. Uma outra coisa que a gente precisa entender para ser um profissional é ter um ambiente organizado. Parece que é óbvio, né? Mas tem gente que quer trabalhar num lugar que parece uma zona. Não sabe onde que está uma folha, não sabe onde que está uma anotação. A gente precisa de estar num ambiente organizado, limpo, cheiroso, bem iluminado. Um ambiente organizado faz com que a nossa mente também seja organizada. E aí você vai conseguir, né, produzir. Você vai ter uma linha de raciocínio para poder produzir e se inspirar. O autor do livro, desse livro, o Steven Pressfield, autor do livro do Superando Seus Limites Internos, ele conta no livro, tem uma passagem lá que ele fala que ele era fuzileiro. Olha que bacana, olha a mentalidade do cara. Fuzileiro, não sei se vocês já viram algum tipo de treinamento militar. É o cara passar frio, é o cara passar fome, é o cara passar por extrema adversidade, é pressão física, é pressão emocional, é pressão psicológica. É assim quando é assim o treinamento de um fuzileiro. E o Steven Pressfield conta que isso de se sentir péssimo é um treinamento bastante útil para se tornar um profissional. Ele chama esse treinamento de se sentir péssimo, né? Então os fuzileiros, quando eles estão lá treinando, que eles ficam lá comendo comida fria, passando fome às vezes, passando frio, eles têm orgulho de falar que eles sofrem mais do que os marinheiros e os aviadores. Quanto pior a situação para os fuzileiros, mais orgulhosos eles ficam. Sabe o que é isso? Isso aí é exercitar a resiliência. Isso aí é fazer com que a gente se desafie a sair da zona de conforto com regularidade. Ou seja, quando você se permite se acostumar com o que é difícil ou se acostumar com o que é péssimo, quando você, por si só, faz a escolha mais difícil, você acha mesmo que alguma situação ruim vai te impedir de alguma coisa? Você acha mesmo que vai ser qualquer probleminha que você vai dar desculpas para não resolver? Não vai. Como que você quer vencer as adversidades estando na zona de conforto? Como que você quer ser uma pessoa mais forte carregando carga leve? Qualquer pessoa que assume uma postura profissional e cumpre a sua vocação de forma subliminar, é como se ela tivesse assinando um termo para se alistar para o inferno. Assim diz Steven Pressfield.
Então, quando você assume a sua vocação, quando você tem uma postura profissional, prepare-se para o isolamento, para a rejeição, prepare-se para a inveja, para o desprezo, para a solidão, para a ridicularização, para a humilhação. É assim. Começa a falar assim: olha, não me chama para sair porque eu quero comprar a minha casa e eu preciso de dar uma economizada durante um ano a fim de eu aumentar o meu montante para poder dar entrada no apartamento. Faz isso. E olha que é algo extremamente valioso para você. Você vai ver o que as pessoas vão começar a falar com você. As pessoas vão começar a te expressar. Falar, pelo amor de Deus, que mané, juntar dinheiro o quê? Deixa de ser trouxa. Ou então uma pessoa que fala assim: olha gente, eu tô de dieta, eu não tô podendo comer esse docinho não. As pessoas começam a zoar da sua cara, porque você tá cuidando da sua saúde. Olha que trem esquisito, gente. Jesus amado, você fala que tá cuidando da saúde, a pessoa te enche o saco. Se você se torna um sedentário, a pessoa também te enche o saco. É o que eu falei antes. As pessoas, elas não estão nem aí pra você não, gente. É você e você contra o resto. E um profissional, ele tem que ser igual um fuzileiro. Literalmente é guerra todo dia. Venceu, superou a resistência hoje, amanhã, de novo. Depois da manhã, de novo. E assim é até o fim dos nossos dias. A Luciana está colocando aqui, ó. E sempre ouvimos que fulano deu sorte, quando na verdade ele se dedicou fielmente ao que precisava ser feito para chegar onde ele chegou. É exatamente isso. Enquanto todo mundo fala que foi sorte, só você sabe o quão duro que foi você chegar onde que você chegou. Não sei se vocês lembram lá antigamente tinha o desenho do Pica-Pau, e eu não esqueço isso, porque o Pica-Pau é atentado, né? Ave Maria, ô bichinho danado. E aí tem um capítulo lá do Pica-Pau, onde que, não vou lembrar se era uma garça, que ela ficava juntando alimento durante todo o verão. Ela ficava acumulando os alimentos dela lá no tronco de uma árvore. E o Pica-Pau só de boa, só zoando, ia lá, roubava um pouquinho de comida, voltava, ficava de braço pro ar, não fazia nada, até a chegada do inverno. Na hora que chegou o inverno e o calo apertou, o Pica-Pau foi aonde? Foi pedir arrego para quem estava trabalhando enquanto ele estava à toa. E assim é na vida de muita gente, né? A gente, para poder falar que foi sorte, tem muita gente que fala isso, né? Tem um filme, na verdade eu até comentei já sobre isso, tem 2 filmes, né, que eu gosto muito, que é um filme, um chama A Milhões de Quilômetros e o outro chama Estrelas Além do Tempo. Um conta a história de um imigrante mexicano que o sonho dele era se tornar um astronauta. E o outro filme, das Estrelas Além do Tempo, conta a história de 3 mulheres negras que elas eram matemáticas lá na NASA e ajudaram, né, a colocar o homem na Lua. E se vocês forem ver a história desses dois filmes, é isso que eu acabei de falar para vocês. É superar a adversidade, é problema atrás de problema, é roia atrás de roia, é cada situação que só Jesus, mas a postura de todos eles, uma postura profissional, uma postura ao qual eles sabem que tem vocação.
que eles sabem que eles têm um talento e eles precisam se dedicar àquilo ali em tempo integral para poder se destacar e realizar o sonho. Um tinha o sonho de ir para a Lua, as outras tinham o sonho de ajudar de fazer história nos Estados Unidos, sendo o primeiro país, né, com pessoas a pisarem na Lua. Se vocês verem estes filmes, vocês vão falar assim, olha, a vida não é fácil mesmo não, a vida é de quem quer e de quem faz, não é de quem fica achando que faz e achando que fez, não. Já ouviram o ditado? Não é o que acontece, mas é como reagimos às coisas que acontecem que verdadeiramente importam. É assim. Azar o que está acontecendo para você. Azar se sofreu preconceito, se sofreu humilhação. Azar, literalmente azar. Ninguém quer saber da sua história ruim. Ninguém quer saber da minha história ruim, triste. Ninguém quer saber, gente. Quer saber onde que o Felipe está. Qual que é o resultado que ele está tendo? É isso, velho. E eu também quero isso para minha vida. Eu não quero ficar olhando para o passado. Porque antigamente meu pai me humilhava. Porque antigamente a professora me xingou. Porque... Não, gente, para. Isso aí é resistência. Ficar preso ao passado. Olha o agora. Olha o presente. O que eu estou deliberadamente fazendo com o que eu quero de verdade, com o meu desejo, com a minha vocação, com o meu talento, o que eu estou fazendo? Eu estou usando isso aqui para ajudar a minha família, para ajudar outras pessoas, eu estou usando aquilo que Deus me deu para transformar vidas, para ajudar a enriquecer minha família a não passar dificuldade, eu estou fazendo isso? Se você não tiver, pare de ter uma postura amadora imediatamente. Para de arrumar desculpa, para de falar que não dá conta, para de falar que dá difícil, chega. Tem uma passagem em Romanos que fala assim: e também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria a esperança. Vou ler de novo. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. E a paciência traz a aprovação de Deus. E essa aprovação cria a esperança. Não desanime. Não se sinta o verme do cocô do cavalo do bandido. Para de vitimismo. Para de delírio. Coloque sua força, coloque sua energia, coloque sua atenção naquilo que você precisa fazer e faça. E amanhã, faça de novo. E semana que vem, continue fazendo. Ano que vem, você já vai ver o resultado desse esforço que você começou a fazer hoje. Isso é se tornar uma pessoa profissional. Beleza, gente? Tem dúvidas? Gostariam de falar algo? Gostaria de complementar com algo? Vou falar abertamente isso aqui para vocês, viu? Até isso aqui, ó, que eu estou fazendo, eu ainda tenho uma postura amadora com relação ao desenvolvimento pessoal, porque ainda não é algo que eu possa me dedicar 100% do meu tempo e ganhar dinheiro 100%
né, da minha renda com relação ao desenvolvimento pessoal. Então eu confesso que eu preciso de tomar uma atitude e ter um comportamento mais profissional. Se eu tiver um comportamento mais profissional com relação a isso que eu estou fazendo, além de me sentir mais realizado, os meus resultados eles vão ser muito maiores. E a transformação que eu posso fazer na vida das pessoas também. Simplesmente porque eu deixei de ser um amador e comecei a me tornar um profissional. Então, logo, isso que eu estou fazendo, vou precisar de tomar uma decisão. Se eu quiser fazer realmente a diferença na vida das pessoas e criar mais impacto em milhares de pessoas. Então, pense bem nas coisas que vocês estão fazendo, se existe algo que mexe com o coração de vocês, ao qual vocês gostariam de se dedicar. Perguntem-se por que não se dedicar. Tendo as respostas, pergunte-se mais uma vez se essas respostas são respostas racionais, justificáveis, ou são simplesmente seu medo criando justificativa. Vamos viver a vida que a gente merece ter, fazendo aquilo que Deus nos colocou para fazer, né? Cada um aqui tem uma voz e a gente precisa dar voz ao que a gente veio fazer, tá bom? Espero que tenham gostado. Vou tirar a nossa cartinha. Ninguém falou nada, ninguém tem dúvida, ninguém tem reclamação. Então tá bom, ué. Fazer o quê? Fechou, Zé. Vamos ver aqui. Tirar o oráculo do pão. Vamos ver se o oráculo do pão tem um recado. Tem um recado. Vamos ver não, né? O oráculo do pão sempre tem um recado bacana pra gente, né? Então vamos lá. Vou pegar essa aqui. Ai, ai, ai. Eu adoro os Paranauê. Eu adoro isso. Olha a carta que veio aqui, ó. Entrega. Entrega. Confiar, render-se, abandonar-se ao amor maior, soltar o controle, compreender que muitas vezes simplesmente não depende só de nós, permitir-se receber bênção, graça, permitir-se ao milagre. Olha para você ver a carta. Que sensacional, viu? Principalmente esse aqui, ó. Muitas vezes não depende só de nós. E realmente, se a espiritualidade não tiver com você, filhão, você não vai longe não, velho. Não tem como não. Não depende mesmo. As energias, as frequências, elas têm que estar condizentes com a gente. Beleza? Carta. Logo, logo compartilho com vocês. Quinta-feira temos a segunda parte. E para a gente poder aprender, de fato, termos conduta e comportamentos profissionais. Tá bom? Fiquem com Deus, gente. Logo, logo eu compartilho a live lá no grupo, colocando ela no YouTube. E aproveitando, se vocês gostaram da aula de hoje, se ela faz sentido para você, compartilhe com aquelas pessoas que você acha que precisa dessa mensagem. Beleza? Fiquem com Deus, gente. Cristiane, muito obrigado pelos aplausos. E ó, fui, galera.